que para trás ficam. Nós falamos de manhã sobre a questão de santificação. E a santificação é justamente isso, é nós nos preocuparmos com aquilo que está nos esperando na frente. Então nós temos que crescer para poder receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém? Tudo aquilo que Deus tem para nós. Você acha que Deus não tem coisas maravilhosas para fazer no meio de nós? Amém? Tem, não tem? Tem muito mais. Os 2 batismos é só o começo. Aliás, os 2 batismos é fruto de um trabalho que foi feito, né? Lá o apóstolo Paulo diz, um planta, outro rega, o outro colhe. Mas é Deus quem dá o crescimento. Amém? Eu não trabalhei na vida do irmão Cláudio, nem na vida do irmão César. Mas eu cheguei aqui e eles estavam para se batizar. Opa, então deixa a alegria comigo. Né? O trabalho de doutrina não foi comigo. Aliás, foi. Né? As últimas palavras foram comigo. Mas é isso. O reino de Deus é feito disso. Então nós temos que procurar crescer. Procurar crescer para poder Deus fazer muito mais por nós. Deus quer nos preparar. E nós temos que estar à disposição dele para nós nos prepararmos para poder fazer as coisas que Deus quer fazer no meio de nós, através de nós, por meio de nós. Amém? Amém. Então que você esteja para o próximo ano, pense nisso. Vamos pensar no tema, mas isso, nos preparar para aquilo que Deus tem para fazer por nós. Eu vou pedir a você então que abra a sua Bíblia no capítulo 2 de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos. Alguns estudiosos podem dizer que é Atos do Espírito Santo, porque é no capítulo 2 que o Espírito Santo começa a agir no meio do povo. E eu não vou ler sobre o Espírito Santo, porque esse negócio é muito complicado, e aí a gente pode deixar isso para um estudo de quinta-feira. Mas eu vou ler depois da descida do Espírito Santo. Eu vou ler no dia da conversão, né? E a gente falou na parte da manhã também sobre a questão da oração, né? Atos capítulo 2, a partir do verso 37. Olhe para o lado, se você está vendo que alguém não tem a palavra de Deus, pode dividir com o irmão que está sem palavra. Essa é a palavra que você pode dividir. Quanto mais você divide, melhor é para você. Mais abençoado você está. Amém? Podemos ler? Não todos juntos, porque eu vou ler na versão Almeida século 21. Era um pouco diferente, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. A partir do verso 37 do capítulo 2 de Atos, a palavra de Deus para nós nessa noite é a seguinte: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmão, o que faremos? A primeira frase, vou comentar um negócio aqui. A primeira frase desse verso, o que diz aí na sua Bíblia? Alguém lê aí para mim? Alguém? Lá de trás. Mais alto, por favor. Amém. Ouvindo ele o quê? Tais coisas. Na minha versão diz, ao ouvirem isso. Tem uma outra versão aí que a gente possa ler? Ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e disseram: amém. Ouvindo o quê? O que eles ouviram? Que eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro: irmãos, que faremos? O que eles ouviram? Aquela pregação de Pedro. Ungido pelo Espírito Santo, tinha orado 10 dias, prega uma mensagem de 15 minutos. E tem esse efeito na vida do povo. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro. Aí, se você quiser saber qual foi a pregação essa, que poder tinha essa pregação, é só ler o capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 36. Pode ler em casa, tá bom? 38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis
o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. A contagem, a gente falou na parte da manhã que não tinha mulher e criança aqui. Mulher e criança não tinha valor nenhum. Então, com certeza, foram mais de 3.000. Mas o texto fala para nós 3.000. Imagina, uma pregação que 3.000 almas se convertem. Deus quer fazer muito mais por nós, através de nós. E nós temos que estar preparados para isso. Deus nos surpreende todos os dias, com coisas novas e coisas excelentes. Verso 42. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor, vou repetir a última frase, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Vou repetir. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. O acréscimo das coisas, o acréscimo das almas para a igreja, não depende de mim, não depende de você, mas eu tenho que estar preparado para ser instrumento de Deus nesse tempo. Porque quem traz os convertidos, quem acrescenta as pessoas para o seio da igreja é Deus. Primeira coisa que eu aprendo. Com a proliferação de seitas, meus irmãos, e quando a gente fala em seita, eu fico meio assustado. Porque a gente tem no meio do nosso arraial batista, algumas igrejas ditas batistas que estão descampando para a seita. O que é seita? Seita é tudo aquilo que eu pego um texto, tiro do contexto para ter pretexto, para poder ter alguma coisa para mim. Eu já falei para minha esposa que eu vou fundar uma igreja para mim, e vou colocar apóstolo Elton e missionária Kátia, e a gente vai começar a fazer campanhas. Nada contra, mas isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Amém? Não se assustem, mas isso não é bíblico. Os ministérios que têm surgido por aí são ministérios pessoais, não tem nada de Deus. Você já teve curiosidade de contar quantas igrejas tem lá da estrada até aqui? Por aqui? Hã? Quantas igrejas? Alguém já teve? Hoje eu comecei a contar, perdi a conta. Perdi a conta. Hã? 17. Quantos quilômetros tem daqui lá fora? 3 quilômetros. Em 3 quilômetros, o irmão Cláudio, agora membro da primeira igreja batista em Morada do Sol, contou 17 igrejas. Isso só na principal, né? Não, eu estou contando na principal, porque na outra lá, irmã Sheila, eu não entrei, se eu entrar para lá, eu não volto, eu me perco. Mas no meio disso tudo, dessa proliferação de igrejas,
Eu fico preocupado. Por quê? Será que essas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus? Ou dizer que é pecado lá nessa igreja é proibido? Porque se eu disser que todos nós somos pecadores, aliás, nós que somos salvos, somos regenerados, somos batizados, continuamos pecadores, mas regenerados, mas continuamos pecadores. Será que você dizer a verdade, porque, meus irmãos, o que converte o coração do homem? É uma coisa chamada fé. E é uma fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem mais. Sem mais. O resto é invenção. Aliás, o próprio apóstolo Paulo fala, né? Se eu mesmo, ou se outro, até os anjos do céu vierem pregar outro evangelho, que seja considerado maldito, anátema. Então tem que pegar a Bíblia, sem me preocupar se a Bíblia, se a minha pregação vai encher ou não a igreja. Claro que eu não tenho que ter medo de número, e nem trabalhar só por número, eu tenho que trabalhar por vida, e por vidas transformadas. Então, com essa proliferação de seitas, a prática religiosa é diferente de grupo para grupo, de pessoa para pessoa. A fé do cristão não vem da experiência de ninguém. Uma certa feita eu tinha levado uma pessoa naquele hospital que tem ali na Praça da República, hospital municipal, não vou lembrar, no hospital ali municipal no Rio de Janeiro. Eu levava na Kombi da igreja, que eu era pastor auxiliar. Souza Guiar, obrigado. E aí eu encostei em frente ao hospital. Deixei a pessoa lá no hospital, me encostei no estacionamento, aí veio o guardador. Aí olhou assim, porque tinha o nome da igreja, na Igreja Batista em Porto da Madama, do lado da Kombi. Ele falou assim: rapaz, tu é crente? Eu falei: sou. Tu é batista? Eu falei: sou. Mas você não acredita em milagre, né? Eu falei: por que não? Deixa eu contar a minha experiência de conversão, que você vai ver que foi um milagre. Deixa eu te contar de onde Deus me tirou, que você vai ver que é milagre. Não estou falando desse milagre. Eu falei: de qual milagre que você está falando? Não, é milagre para poder curar a doença, coxa dar e tal. Isso tudo eu posso fazer. Eu falei: legal, cara, que bom. E o que falta então? Me falta dinheiro para montar uma porta, e aí eu vou começar a fazer milagre, e as pessoas vão vir. Não é através de experiência de ninguém que nós vamos alcançar vidas. A experiência que nós temos com Deus é nossa. Deus pode falar de qualquer jeito? Pode, Ele é Deus. Mas qual é a maneira mais normal de Deus falar comigo? É através da leitura da palavra. Ele pode falar através de sonho? Pode. Ele pode usar outra pessoa para poder falar? Pode. Claro que pode. Mas a maneira mais comum que Deus tem para falar é através da palavra dele, através da Bíblia. Hebreus 1:1, não é isso que ele diz? Havendo Deus falado de muitas maneiras, não é isso que diz lá em Hebreus 1:1? Agora ele fala pelo Filho. E onde é que está a história de Jesus? Está nos livros de história? Não, está na Bíblia. E é muito preocupante isso. A fé que salva não vem de nenhuma experiência. Primeiro, porque Deus tem 3 formas de responder oração. Vocês conhecem as 3 formas de Deus responder oração? Sim, não. Primeiro é sim. Glória a Deus, né? Sim. A outra é não. E a outra diz assim: espera um pouquinho. Então não é qualquer oração que Deus responde. Não é qualquer pessoa que Deus cura. Você pode ver que todos os milagres que Jesus fez foi para a glória de Deus.
Quando ele é interrogado por aquele homem que era aleijado desde pequeno, desde nascença, ele disse, por quê? Quem foi que pecou aqui? Pai, mãe? Ele falou assim, não. Aqui, ele está assim para que a glória de Deus seja manifestada. Não foi isso que ele falou? Então, todo milagre é para a glória de Deus. Não é para a gente arrumar doutrina para pregar, para poder abrir portinha. Nada disso. Nada disso. A base da fé do cristão vem do ensino da palavra de Deus, que é a Bíblia. Só através da Bíblia que vem a fé que transforma, que vem a fé que salva, que a fé é gerada, que salva. É através da Bíblia e da oração que o cristão conhece a vontade de Deus. Quando a experiência é à luz do ensino da Bíblia, o cristão conquista segurança e confiança. A igreja primitiva crescia porque perseverava na oração e na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina da palavra de Deus. Não foi o texto que nós lemos? Ou eu estou mentindo? Não foi o texto que nós lemos? Eles perseveravam. E isso, o último verso, né? A última frase. Depois de tudo isso, eles perseveravam, pregou o Evangelho, 3.000 almas se converteram, e depois Deus ia colocando mais, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então a igreja, ela crescia, não crescia? Então a experiência de crescimento da igreja primitiva era firmada em 3 alicerces que a gente vê nesse texto. O primeiro alicerce é o alicerce da fé. A verdadeira fé. A fé que é gerada por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Orar com fé, pedir com fé, né? E aí não é a questão de quantidade, mas também faz diferença, porque na Bíblia diz, né, orai sem cessar. Uma certa feita eu perguntei para o meu pastor, o pastor Ageu, eu falei assim, que história é essa de orar sem cessar? Eu começo a orar de manhã e não faço mais nada, vou orando até eu dormir de novo? Eu falei assim, não. Esse orar sem cessar é estar sempre ligado com Deus. Manja o 5G hoje. Aliás, está tendo aí umas histórias sobre esse negócio de 5G, né? Mas a gente tem que estar conectado com Deus, e a conexão com Deus, do Wi-Fi de Deus, não é nem 5G, é 50G, de tão veloz que é. Daqui está lá, pedi aqui, pensei aqui, ele está lá me ouvindo. Ele está inclinado, aliás, ele está inclinado para ouvir a oração que eu faço. Deus está se inclinando todos os dias quando eu oro. É como um pai. Quando o filho começa a pedir alguma coisa, ele se inclina para ficar da altura do filho. Essa é a atitude de Deus, quando nós oramos com fé. Então, essa oração com fé é nós dizermos para Ele que nós dependemos dEle, totalmente, por completo. Embora impossível para os homens, que haja alguma coisa impossível para os homens, para Deus, nada é impossível. A oração não é para mostrar poder, mas é para buscar a vontade de Deus. Aliás, quando eu entrei na primeira igreja batista em Mutuá, eu acho que Deus me escolheu para poder pastorear a igreja que teve problema de doutrina. E lá tinha uns irmãos que eram os varões de oração. Era um problema sério. Aí tinha o Ministério de Família. Teve lá um dito milagre numa reunião do Ministério de Família, que os varões de oração não estavam. Aí eles falavam assim, não pode ter milagre. Os varões, os poderosos da oração não estavam lá, como se o homem tivesse poder para alguma coisa. Né? O poder não está na oração de quem faz, ou não está em quem faz a oração.
Mas o poder está em Deus, que ouve a oração e responde a oração. A oração, ela não é uma de forma exibicionista. Jesus condenou os fariseus, né, que iam para as praças, oravam de peito estufado. Eu mereço, eu mereço, eu mereço. Não é nada disso. Não é explorar a vontade do povo prometendo curas e milagres. Não é isso. Tem alguns que fazem até o seguinte: ó, se você não tiver muita fé, não tem problema não, vem, eu te empresto um pedaço da minha e você vai ser curado da doença que você tem. Orar na dependência do Senhor. Quando a igreja que a gente está estudando aqui em Atos, a igreja chamada primitiva orava, o lugar onde estavam tremiam. Lá era anunciado a palavra do Senhor. Então, orar é o alicerce da fé. A gente comentou de manhã, né? Jesus fala para os apóstolos assim: ó, não sai daí não. Vai vir o Espírito Santo sobre vocês, depois vocês saem para pregar o Evangelho. E aí eles passam 10 dias orando. Pedro prega 15 minutos e 3.000 almas se convertem. O poder estava na palavra de Pedro. Um pescador, né? Eu tentei imitar uma vez esse sermão de Pedro. Tentei requentar essa marmita, não tem jeito. Não tem jeito. Cada sermão é um. Mas o sermão de Pedro foi de um poder tão grande, porque agora ele tinha a ação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo quem vai convencer também do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo estava com eles após o advento do Espírito Santo, né? Então, ele prega, e aí os varões perguntam assim: irmão, o que faremos? O negócio está sério, a gente não quer continuar nesse erro, não. O que nós temos que fazer então? E aí Pedro continua, né? Então, uma outra alicerce, que a gente já falou na parte da manhã, mas eu vou repetir agora, porque se Deus, ele quer operar no nosso meio, mas nós temos que buscar a santidade, porque sem santidade Deus não vai operar. Já lá em Levíticos, capítulo 11, verso 44, a parte A, vai dizer assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santo, porque eu sou santo. Então, se você quer que Deus opere através da sua vida, busque a santidade. Os pecados devem ser afastados do comportamento cristão. Nós somos pecadores, mas nós temos que ter a sensação, a ação de Deus em relação ao pecado. Deus nem olha para o pecado. Deus tem verdadeiro horror ao pecado. E essa tem que ser a nossa atitude também. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. Então, se a gente quiser que Deus possa agir no nosso meio, nós temos que buscar a santidade. E santidade, meus irmãos, não cai por atacado. A santidade, ela é buscada individualmente. Ela é buscada individualmente. Deus não convive com o pecador. Deus não ouve as orações de um coração que está em pecado, a não ser que essa oração seja uma oração de arrependimento, seja uma oração de confissão, seja uma oração para pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E, meus irmãos, pecado, ele não pode ser perdoado também de uma forma geral. O Senhor perdoa os nossos pecados. Deus deve perguntar para cada um de nós, eu também me incluo nisso. Qual pecado que eu tenho que perdoar, meu filho? O pecado é nominal, porque quando você comete, você não comete por atacado. É individualmente, cada pecado é um pecado. Então, na hora que você pedir perdão, na oração, você tem que confessar o seu pecado. Porque é necessário, meus irmãos, para que nós possamos ser santos, buscar a santidade, é necessário arrependimento, é necessário contrição. Isaías capítulo 1, verso 15 e 16 vai dizer: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço,
porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. O que Deus estava falando aqui para aquele povo? Para de me cultuar do jeito que vocês estão. Purifiquem-se, consagrem-se, antes de me prestar culto. Então é necessário confissão, e é necessário desenvolver um estilo de vida espiritual que eu esteja sensível ao pecado, eu identificar o que é pecado em qualquer ato meu. Ser santo não é uma opção, como nós falamos de manhã. Ser santo é uma ordem de Deus. Então, quanto mais distante eu estiver do pecado, mais eu vou estar com o meu alicerce preparado para eu ser santo. O outro alicerce é o alicerce da perseverança. Veja aí, verso 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Verso 46. E perseverando de comum acordo. Claro que aqui, quando eles dividiram os bens, existia um erro de tempo. Eles começaram a vender tudo, dividir tudo, porque achavam que Jesus ia voltar naquele tempo. Mas não vamos entrar em detalhe agora. Mas o importante é que eles estavam perseverando. Se eu busco a minha santidade, quanto mais santo eu tiver, mais perseverante eu vou ser. Porque o crente que não tem uma vida de santidade, qualquer probleminha, ele abaixa a cabeça. Ele não quer saber mais de Deus. E tem alguns que se zangam com Deus. Então perseverar. Não desanimar quando não alcançar o objetivo. Não desistir. Oração, meus irmãos, pressupõe perseverança. Numa das alegrias da minha vida como pastor, eu batizei um homem e 3 anos depois ele veio a falecer. Mas esse homem foi resultado de perseverança de oração da esposa dele. A esposa dele orou por ele 51 anos. E eu tive a alegria de batizá-lo. Só que esse trabalho, eu tive o trabalho, porque no final a gente trabalhou, mas a oração foi 51 anos. Aquela mulher orando por aquele homem. E na hora do batismo eu chamei assim, dona Nilda, entra no batistério comigo, nós dois vamos batizar o seu neto. Uma outra, esse não morreu ainda, e eu espero que não morra tão cedo. Outro batismo que eu também fiz na primeira igreja batista em Montoar. Dona Arcila orou por seu Arione durante 35 anos. E seu Arione se batizou. E ele veio a confirmar a decisão dele depois que a Dona Maria Coelho, que era uma das fundadoras da igreja, faleceu. E aí no dia do sepultamento eu fui entregar a ficha, porque ele era filho, né? Eu fui entregar a ficha de membro da Dona Maria Coelho na mão dele. Eu falei assim, ali, está aqui a ficha de membro da sua mãe. Quantas vezes a sua mãe conversou comigo e disse que queria que você também fosse membro dessa igreja? O que falta para você ser membro dessa igreja? É só se batizar ali. Ele falou assim, eu quero. Aí eu brinquei, né? Enche o batistério agora que eu vou batizar ele agora. Claro que ia ser um negócio até muito bonito, né? No dia do sepultamento da mãe, o Ari sendo batizado. Mas são pessoas que perseveram. São pessoas que não desistem por coisa pequena. Nós crentes temos que perseverar sempre. Perseverar na doutrina da Bíblia. Porque muitas vezes, meus irmãos, a nossa oração parece que Deus não está ouvindo. Ou isso só acontece comigo? Parece que eu oro e a minha oração não passa no teto. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: persevera.
persevera. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o alicerce da perseverança. A igreja cresce. E eu falei hoje pela manhã, né, que eu sonhei com essa igreja. Eu estava pregando no púlpito aqui, e a igreja ia até aquele muro lá. Eu não estava como pastor da igreja, não. Eu estava como visitante. Mas a igreja cresceu. Mas a igreja, quando cresce, ela cresce porque anuncia a palavra do Senhor, anuncia a Bíblia. Não pregar o que os homens querem ouvir. Não é isso. É pregar o que Deus quer dizer aos homens. Não considerava a oposição. Aquela igreja, naquele tempo, enfrentava uma oposição ferrenha. A igreja cresce em qualidade e em quantidade quando está alicerçado na fé, quando as pessoas, membros da igreja, procuram a santidade e também perseveram em oração e no ensino da palavra. Oração para crescer em qualidade, evangelização para crescer em quantidade. Estudo da palavra e oração para que a igreja cresça em qualidade. E evangelização é para que a igreja cresça em quantidade. Alguém hoje pela manhã me falou: estou com saudade de fazer evangelismo. Essa pandemia podia passar para a gente voltar a fazer evangelismo. Mas enquanto você está no seu trabalho, enquanto você está na sua escola, enquanto você está na sua casa, todo mundo, seus parentes, todos são crentes? Amém, aleluia. Mas eu tenho parentes que não são crentes. Evangelismo é para todos, inclusive para os nossos parentes. Vizinhos, esquerda e direita, frente e trás. Ou você é do tipo do vizinho que o seu vizinho não quer nem ouvir sua voz, de tão chato que você é? Eu acho que não, porque eu conheço cada rosto aqui e sei que vocês não são chatos. Mas os seus vizinhos também merecem ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa completar a sua palavra. Então, persevere sempre. A igreja vai crescer em qualidade e em quantidade. Sem número, sem a numerolatria. E também sem a numerofobia. A numerolatria é quando a gente trabalha só pelo número. E a numerofobia é quando a gente tem medo da igreja crescer. Tem pastor que é isso, né? Não quer trabalho. Tem pastor que, quando a igreja... Gente, falando em igreja cheia, eu acho que nós estamos com a igreja cheia, né? Amém por isso, né? Glória a Deus. Eu tenho que ser muito feio, porque as primeiras bancadas não são ocupadas, né? Mas a gente não pode ter medo dos números e nem trabalhar só pelos números. Amém? Amém. Vamos participar então da ceia do Senhor. Eu vou convidar os novos membros que hoje vão participar pela primeira vez da ceia do Senhor para sentar aqui, um em cada cadeira aqui, ó.